Você costuma investir em CDB, LCI, LCA? Talvez você percebeu que nos últimos anos a gente começou a ter mais ofertas que pagam um valor maior acima do CDI, 130%, 140%. Esses títulos geralmente são oferecidos por bancos menores, bancos pequenos, com menos solidez, com menos segurança, mas a gente vai lá e aplica neles porque a gente acredita no fundo garantidor de crédito. O problema é que não existe garantia em investimentos. Todo investimento tem risco e quanto maior o retorno, maior o risco. Eu estou aqui com uma reportagem do Estadão justamente sobre esse tema. Eu achei muito interessante, vou trazer aqui para vocês, porque eu acho relevante para quem investe em títulos privados. Esse tipo de aplicação com rendimento muito acima do CDI aumentou bastante nos últimos anos. E veja, às vezes isso faz sentido para o banco. A gente tem o exemplo do Banco Master, que a sardinhada adora colocar dinheiro lá no Banco Master. Por quê? Porque ele promete uma rentabilidade muito maior, mas ao mesmo tempo ele está protegido pelo FGC. E esse é um caso muito curioso, porque o Banco Master não é exatamente um banco que empresta muito dinheiro para as pessoas. Ele capta dinheiro via esses depósitos a prazo, aí, CDB, paga uma taxa super alta para os compradores, pega esse dinheiro e investe lá nos fundos deles, recheado de um monte de porcaria, como Light, Ambipar, CVC, Oi, Gafisa, enfim, um monte de coisa que dá um resultado ruim. Aqui no Brasil, para cada R$1 de capital, o banco pode ter até 10 vezes mais em empréstimos de cartão de crédito, crédito consignado, enfim, tudo que é crédito aí. E geralmente os bancos se mantêm bem abaixo disso, fica ali na casa dos 6. O Banco Master, que era o antigo Banco Máxima, não, ele opera lá no limite. Então assim, ele emite CDB, capta um monte de dinheiro, deixa o risco na conta do FGC, porque, claro, se o banco quebrar, o FGC vai pagar o valor para os investidores, até o limite, claro, né, R$250 mil por CPF, por instituição. Agora, o banco pode até ir à falência, pode ser liquidado. Agora, o dono do banco, eu não sei. O que vocês acham que aconteceria com o dono do banco? Escreve aqui nos comentários se você acha que ele seria preso, condenado, ficaria com o filme queimado, ou daqui a pouco estaria já com outro banco fazendo a mesma coisa de novo, enfim, eu não sei. Esse é um exemplo, o Banco Master é um exemplo de um banco bem alavancado, que se utiliza do FGC para conseguir arrecadar mais dinheiro, porque se não tivesse FGC, quem investiria num banco pequeno e duvidoso como o Banco Master? Acho que ninguém. O problema é que isso começou a incomodar os outros bancos, os bancos que fazem certinho, os bancos que têm um balanço mais sólido, os bancos que contribuem para o FGC, porque todo banco tem que contribuir para o FGC proporcional ao valor que ele tem captado do mercado. Então, claro, os maiores contribuintes do FGC são os grandes bancos. É o Itaú, é o Bradesco, é a Caixa, o Banco do Brasil, o Santander, esses são os maiores. Mas esses, que geralmente são mais sólidos, começaram a se incomodar, porque falou, pô, pera um minuto aí, eu estou contribuindo com esse negócio, eu estou colocando meu dinheiro lá, mas na verdade eu só estou fazendo um seguro para o outro ficar emitindo CDB de 140% do CDI, à torta e à direita, daqui a pouco ele quebra e o prejuízo é todo nosso. Claro que essa não é só uma preocupação dos grandes bancos ou dos bancos mais sólidos, também é uma preocupação do Banco Central, que tem tentado melhorar, né? Em 2021 ele fez uma pequena mudança na regulação para tentar frear essa questão, mas não conseguiu. A gente continua tendo muitos bancos duvidosos emitindo títulos e pagando um valor maior. O próprio Banco Master, já que a gente está usando ele de exemplo, ele aumentou em 8 vezes o valor que ele tem captado desde 2021. Olha só, em 3 anos ele multiplicou por 8 o valor que ele tem emitido em CDB e parece que está tudo bem, ninguém está se preocupando com isso. Agora, se você parar para olhar um pouquinho os números, você vai ver que o tanto que o Banco Master tem de valor captado é mais ou menos 1/3 de todo o valor que tem no FGC. Ou seja, se esse banco resolver quebrar e precisar do FGC, o FGC vai precisar tirar 1/3 do valor dele para pagar. E assim, eu não sei se você já viu o balanço do FGC, mas não tem tanto recurso assim disponível a curto prazo. Eu não sei o que aconteceria, se fariam lá uma fila de credores e vai pagando com o passar dos meses e anos, ou se realmente resgataria aplicações do FGC com prejuízo por causa da marcação a mercado, porque tem muito disso nesse momento. Eu não sei o que aconteceria. Aliás, o que você acha que aconteceria, né? Coloca aqui nos comentários para a gente discutir esse cenário hipotético da quebra do Banco Master. Não sei se o FGC pagaria todo mundo do jeito que ele vem pagando aí, né? Pontualmente, passa ali 1, 2 meses e está tudo resolvido. E esse foi inclusive um assunto que eu trouxe no meu vídeo anterior sobre o FGC. Eu expliquei que o FGC não é garantia de nada.
Se um banco médio quebrar, acaba o dinheiro do FGC. O FGC tinha, quando eu gravei o vídeo anterior, 108 bilhões em patrimônio. Você tem vários bancos que têm uma captação maior do que o patrimônio inteiro do FGC. E você tem esses aí que são, né, metade, um terço. Isso já realmente seria um problema muito grave. Eu não sei se o FGC pagaria isso daí, como pagaria, se ficaria tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí surge um órgão fantástico, de ponta, altamente técnico, conhecedor de todos esses assuntos, que se chama Congresso Nacional. Eles são especialistas, são muito inteligentes. Para ser político, você tem que ser um gênio praticamente, formado em várias faculdades, ter um PhD em economia, né? Só que não, né? Eles não sabem nem direito falar, quanto mais, né, pilotar uma economia como o Brasil. E aí o Congresso, através do Senado, inicialmente, né, uma proposta lá que a princípio não foi aprovada, sugeriu de aumentar o limite da FGC de 250 mil para 1 milhão. E aí você imagina o que isso vai acontecer, né? Vai cobrir mais esses banquinhos ainda e vai aumentar muito mais o risco do FGC. Isso se essa ideia não for um pouquinho pior. Apesar dessa proposta inicialmente ter sido rejeitada, esse assunto não morreu. Continua bem vivo e continua em discussão pelo governo. Segundo essa reportagem do Estadão, que eu vou deixar para vocês aqui o link, além do aumento da cobertura do FGC ainda estar em pauta, eles tiveram a brilhante ideia de estatizar o FGC. Porque hoje o FGC ele é um negócio privado. É os próprios bancos que mantêm o FGC. Imagina que legal você entregar mais de 100 bilhões para políticos tomarem conta. Vai dar muito certo, não tem como dar errado um negócio desse. Político cuida muito bem de recurso, muito bem de dinheiro, vai dar certinho. Eles nunca vão usar isso daí para outra coisa que não seja realmente a missão institucional, até porque o político não ia mudar leis, né? Exceto que é esse exatamente o trabalho deles. Eles estão lá para mudar leis. E provavelmente, se isso acontecer, o risco aumenta muito. Quer dizer que vai dar errado? Quer dizer que o FGC vai quebrar? Não, sem alarmismo. Quer dizer é que uma ferramenta que hoje ajuda, vai passar a ajudar um pouquinho menos. Vai passar a ter um pouquinho mais de risco, pelo menos na minha análise, né? Quando você coloca uma coisa na mão de político, você aumenta um pouquinho o risco de acontecer alguma doideira. Como a gente já viu acontecer direto em fundos de pensão, que é um monte de dinheiro para político administrar. O que acontece? Pega aquele dinheiro, daqui a pouco aquele dinheiro está lá pagando o hospital ao invés de pagar a aposentadoria de quem está se aposentando. Então eu não estou dizendo aqui que é o fim do FGC, que tudo vai acabar. Mas o que eu quero que fique de lição nesse vídeo é o seguinte: quando você faz uma aplicação, quando você faz um investimento, investir é coisa de gente grande. Tudo que você investe tem risco e tem retorno. Se você quer comprar CDB de banquinho que tem um balanço ruim ou que faz esses malabarismos aí de emprestar dinheiro para investir nos próprios fundos, aliás, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é um artigo da revista Piauí que eu vou deixar o link aqui também, vocês podem ir lá conferir. Nada do que está aqui eu estou inventando, tá? Eu pego aqui os artigos e estou trazendo para vocês porque eu achei isso bem importante. Muita gente confia cegamente no FGC. Não, tá tranquilo, o FGC vai me pagar se acontecer alguma coisa com o banco. Mas nem tudo é assim. Se investir num CDB do Banco Master fosse o mesmo risco de investir num CDB do Itaú, a taxa não seria diferente. Seria a mesma taxa. Os dois iam pagar 100% do CDI. Mas é óbvio que o risco não é o mesmo. É óbvio que o risco é diferente. Então, o que eu quero que fique para vocês é: não estou dizendo que o FGC vai acabar. O que eu estou dizendo é que a palavra garantido não existe em investimento. O que existe em investimento é ser adulto. Assumir que você pode ter mais retorno correndo mais risco. E nunca mais retorno sem risco. Isso não existe. Não inventaram ainda nenhum investimento que você só aumenta o retorno sem aumentar o risco. Sempre você tem esse trade-off. E só para acrescentar, o Tesouro Direto continua lá, tá? Ele continua sendo uma aplicação boa de longo prazo. Nos prazos longos ele até supera esses CDBs aí de 130% do CDI, 140%, porque como o prazo dele é muito longo, né? Você demora muito para pagar o imposto, especialmente nos títulos lá vinculados ao IPCA. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vou até deixar um link aqui de algum vídeo que eu já falei sobre isso. No mais, invistam com responsabilidade, estudem os riscos que vocês estão correndo e a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!